guerra entre vampiros e Lycans parecia interminável, até que Selene descobriu a verdade. Traída por seus próprios mestres, caçada por aqueles que um dia serviu, ela se tornou o maior pesadelo dos vampiros. Mas seu legado não parou por aí. Sua filha Eve nasceu com um poder jamais visto, e agora sua existência pode mudar tudo. Como isso aconteceu? E por que Eve é tão cobiçada? Vamos voltar ao início dessa história e entender o que a tornou única. Mas antes, viu, gente, já deixa aí seu like que ajuda demais. Bem agora no início do vídeo, tá bom? Porque se você deixar pro final, você vai esquecer. Vamos pro vídeo. Em um mundo onde vampiros e Lycans travam uma guerra sem fim, uma mulher se ergue como a mais temida e lendária de sua espécie. Selene, a guerreira da noite, foi treinada para exterminar Lycans sem piedade. Mas tudo mudou quando a verdade foi revelada. Após descobrir que foi manipulada por seus próprios mestres e que os Lycans não eram os verdadeiros vilões da guerra, Selene se viu caçada por aqueles a quem um dia serviu. Mas o destino tinha planos ainda maiores para ela. Ao lado de Michael Corvin, o primeiro híbrido entre vampiro e Lycan, Selene encontrou não apenas a verdade, mas também o amor. Juntos, eles desafiaram o Império dos Vampiros e mudaram o curso da história para sempre. Porém, a paz nunca durou muito. Capturada e mantida em criogenia por anos, Selene desperta em um mundo ainda mais cruel. Michael desapareceu e sua própria filha, Eve, agora é alvo de uma caça impiedosa. Eve é o que chamamos de um híbrido neutro, pois nasceu naturalmente e não foi criada através de combinação dos genes vampíricos e Lycans, que anjos da noite são os lobisomens. Ou seja, ela não foi transformada por meio de uma mordida. A transição da linha do tempo de Anjos da Noite foi muito bem trabalhada, especialmente ali em relação a Eve. Nada foi apressado. Cada filme ou história teve um desfecho, mas ainda deixando espaço para que a franquia continuasse. Mesmo o último filme, Guerra de Sangue, manteve aberta a possibilidade de um novo capítulo com a presença de Eve. Mas antes da gente se adiantar muito aqui na história, gente, vamos voltar lá no início da história dela e analisar seu nascimento do ponto de vista genético. As circunstâncias que levaram a isso e por que ela foi tão cobiçada. O nascimento de Eve foi algo extraordinário, resultado de uma série de eventos que tornaram sua concepção possível. Para entender melhor, precisamos olhar para os seus pais. Sua mãe, Selene, não é uma vampira comum. Ela tem mais de 600 anos e é extremamente poderosa. Seu criador foi Victor, um dos anciões vampíricos, e ele próprio foi criado a partir de Marcus Corvinus, o primeiro vampiro da história. Isso significa que o sangue de Selene não esteve tão diluído como o de outros vampiros criados a partir de linhagens mais tardias. Além disso, ela bebeu o sangue de Alexander Corvinus, o que intensificou ainda mais o gene vampírico em seu DNA, e com ele mais poderes que outros vampiros não tinham. Isso deu a Selene um poder imenso, tornando-a possivelmente a vampira mais forte existente, especialmente após a morte dos 3 anciões. Michael, o pai de Eve, foi o primeiro híbrido da história. Além de ser o último descendente conhecido de Alexander Corvinus, ele foi mordido e infectado por Lucian, o primeiro Lycan que podia voltar à forma humana, e depois por Selene, uma vampira de segunda geração da linhagem Corvinus. Se somarmos tudo isso, fica claro o quão poderoso Michael se tornou. Ele já possuía o gene Corvinus, foi mordido pelo primeiro Lycan, portador da mutação e mais forte da linhagem Lycan, e depois por Selene, que carregava uma linhagem vampírica poderosa. Ele estava no auge do que poderia absorver em termos de poder. E então Michael e Selene tiveram uma filha que herdou a força de ambos, sem nenhuma de suas fraquezas. Não há dúvidas sobre o quão pura e poderosa Eve realmente é, mas é importante entender tudo isso para dar credibilidade ali para a personagem, viu, gente? A história de Eve começa em Anjos da Noite, o Despertar. Selene, sem saber que estava grávida, é capturada pela corporação Anti-Gen, junto com Michael, e colocada em suspensão criogênica por 12 anos. Durante esse tempo, a equipe da Anti-Gen identificou a gravidez e extraiu o bebê sem o conhecimento de Selene. Levaram um tempo para perceber o tipo de criança que tinham em mãos e o que poderiam fazer com ela. Eve foi classificada como cobaia 2 e também foi colocada em suspensão criogênica. No entanto, ao contrário de Selene, Eve foi alternada entre estágio de suspensão e vigília, o que lhe deu uma percepção melhor da realidade. E após anos de extração de sangue e tecido, os cientistas decidiram que o próximo passo seria sua vivissecção, que, para vocês entenderem, é o ato de dissecar um animal vivo com o propósito de realizar estudos de natureza anátomo-fisiológica. No seu sentido mais genérico, define-se como uma intervenção invasiva num organismo vivo, com motivações científico-pedagógicas. O
que é basicamente causar sua morte de um modo bem doloroso. E ao descobrir isso, Eve fugiu do cativeiro, libertou sua mãe e se escondeu em um prédio próximo. Por uma conexão inexplicável com Eve, Selene conseguiu sentir o momento em que sua filha estava em perigo quando um Lycan tentou atacá-la. Junto com David, Selene corre para salvá-la, insistindo que não podiam deixar a garota para trás. Eles a levam ao covil vampírico oriental. E durante o trajeto, os Lycans tentam capturar Eve novamente. David e Selene lutam para se defender, mas um dos Lycans consegue alcançá-la e dá uma mordida brutal em seu pescoço. No entanto, ao ser atacada, Eve fica em sua forma híbrida e simplesmente parte o Lycan ao meio. Que vamos dizer, esse é um dos momentos mais épicos do filme. E ao chegarem ao covil vampírico, Selene é repreendida por Thomas, um dos líderes do Conselho Vampírico, por ter matado Victor e Marcus. Mas logo a atenção se volta para Eve, que está gravemente ferida e não se cura como esperado. E isso, gente, se deve ao fato de nunca ter se alimentado de sangue. E só depois de consumir sangue, sua regeneração acelera. E todos percebem que ela não possui marcas de mordida ou cicatrizes, um sinal de que nasceu pura, o que surpreende ainda mais o conselho. E durante a noite, Eve confronta Selene sobre sua frieza e questiona por que sua mãe não parece feliz em tê-la por perto. E Selene explica que para ela, os 12 anos que ficou em criogenia pareceram apenas um dia. Quando acordou, descobriu que o único homem que amou estava morto, quando na sua percepção, no dia anterior, ele estava ao seu lado. A felicidade por encontrar Eve acaba sendo ofuscada pela dor da perda de Michael. O covil dos vampiros é então alvo de um ataque massivo para recuperar Eve, já que seu sangue é crucial para outra pesquisa. Uma cura para a sensibilidade dos Lycans à prata. Os vampiros se escondem, incluindo Thomas, mas alguns decidem lutar. David é um deles. E Selene enfrenta os Lycans. Selene eliminou vários inimigos, enquanto David luta contra os outros. Eve dá uma amostra de seus poderes ao atacar um Lycan que tenta sequestrá-la, antes que Selene o mate. E após David levar Eve para um aparente local seguro, Selene se depara com um Lycan que nunca viu antes. Ele é mais de 2 vezes maior que um Lycan normal. E mais impressionante, é imune à prata. Muitos vampiros foram mortos, o que enfurece Thomas. Ele entrega Eve aos Lycans enquanto Selene está ocupada lutando. David é mortalmente ferido, tentando proteger Eve, que é levada para o prédio da Antigen para ser preparada para a vivissecção, o último passo necessário para que os Lycans completem sua pesquisa. Selene, com a ajuda de um detetive da polícia, invade o prédio da Antigen para resgatar sua filha, mas encontra guardas e Quint Lane, o Super Lycan, que já havia enfrentado. Quint ordena que os guardas a ataquem antes de partir. Eles se transformam em Lycans, mas Selene consegue matar todos, e em seguida descobre outro prisioneiro mantido em suspensão criogênica, a Cobaia Zero, que na verdade é Michael, a quem acreditava estar morto. Ela sabota a câmara de Michael para ajudá-la a escapar, mas sua prioridade imediata é resgatar Eve. Selene intercepta a van da Antigen que está evacuando Eve, usando sua força sobre-humana para capotá-la. No entanto, é interrompida novamente por Quint Lane, o Super Lycan. Eve consegue se libertar, mas é confrontada pelo diretor da Antigen, Dr. Jacob Lane, que vinha conduzindo os experimentos com seu sangue e tecido. Os dois entram então em uma batalha feroz, com Jacob em sua forma de Lycan, levando vantagem sobre Eve, que ainda é uma adolescente e menor em tamanho. Lane parece um Lycan menor, ligeiramente azulado e com menos pelos, além de uma aparência mais humana, semelhante a Michael, indicando que pode ter parte do DNA dele, já que Michael foi o cobaia zero dos testes. Eve, em um momento de fúria híbrida total, arranca a laringe de Lane, matando-o. Selene também elimina seu filho, Quint. E nesse momento, Selene prova mais uma vez porque é a caçadora mais letal do mundo sombrio. Com sua astúcia e força sobre-humana, ela destrói o inimigo de dentro para fora, plantando uma bomba de nitrato de prata dentro dele. Uma estratégia mortal. E após a luta, Selene e Eve se reencontram. A conexão de Eve com Michael alerta de que ele está no telhado do prédio ali da Antigen, mas quando ela e Selene chegam lá, ele já desapareceu. E tempos depois, Eve decide partir e instruir Selene a nunca procurá-la, nunca tentar encontrá-la e seguir em frente com sua vida. A partida de Eve é algo que Selene se culpa por ter permitido, mas intencionalmente afastou-se de tudo relacionado à filha para que suas memórias sanguíneas não levassem ninguém até Eve. E isso fez com que Eve se sentisse ainda mais rejeitada.
No entanto, essa estratégia de Selene foi extremamente inteligente, pois chegou um momento em que suas memórias foram verificadas à força pela vampira rebelde Alexia, amante do novo líder Lycan, Marius. Marius estava procurando por Eve para usar seu sangue e manter seu status de Lycan aprimorado, assim como fez com o sangue de Michael, o que acabou matando. E após a morte de Marius e o que parece ser o fim temporário da guerra, Eve retorna no final de Guerra de Sangue, agora adulta, para se reunir com sua mãe. Seu destino atual é desconhecido, mas seu retorno no final de Guerra de Sangue deixa em aberto a possibilidade de uma história solo, caso os roteiristas de Anjos da Noite optem por isso. No entanto, acredita-se que a franquia precise de Kate Beckinsale como protagonista, devido às constantes mudanças de personagens ao redor dela. E, logicamente, que este filme gerou algumas curiosidades sobre Eve e os bastidores dos filmes Anjos da Noite, O Despertar, e Anjos da Noite, Guerra de Sangue. India Isley, que interpretou Eve em O Despertar, já tinha alguma experiência em atuação antes do filme, mas esse foi um de seus primeiros papéis de destaque em um grande filme de ação. Ela tinha apenas 18 anos durante as filmagens. E os efeitos visuais ali, gente, para mostrar os poderes híbridos de Eve foram intensos. A equipe usou uma combinação de efeitos práticos, como cabos e dublês, e CGI para criar as explosões de energia e a super força da personagem. A ausência de Eve em Guerra de Sangue foi uma decisão criativa dos roteiristas para elevar as apostas e focar no desenvolvimento de Selene como a última esperança dos vampiros. E nos bastidores, houve muita discussão sobre como representar visualmente o poder de sangue Corvinus em Eve. A equipe de maquiagem e efeitos especiais trabalhou para encontrar um equilíbrio entre a aparência humana e a demonstração visual de sua força sobrenatural. E um ponto legal é que a atriz que fez Eve passou por um treinamento físico considerável para se preparar para o papel de Eve. Ela aprendeu algumas técnicas de luta e manuseio de armas para poder realizar algumas cenas de ação e transmitir a força interior da personagem. E é isso. Transmita sua força interior deixando aqui agora o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E lembrando, esse vídeo sai primeiro no clube de membros, tá bom, gente? E lá já tá cheio de conteúdo exclusivo, tá bom? E lembrando também que a gente tem as lives toda terça-feira às 21 horas, onde eu falo sobre notícias e, logicamente, aquele bate-papo, tá bom? Então, imortais, como sempre, até a próxima!